Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Data essa que o Fluminense ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu diria que nós somos o lanterna moral do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a gente é o atual campeão da Libertadores, carrega o pet, como você pode ver aqui na nossa tela, e tem a mesma pontuação do Vitória, que é o último colocado, ficando apenas na frente no saldo de gols. Não diria que o Fluminense hoje é o lanterna moral. Iniciamos uma semana onde o Fluminense tem um jogo contra o Cruzeiro fora de casa e um Fla-Flu no domingo, né? E como você já deve ter ouvido, lido nas redes sociais aí, no momento que eu gravo esse vídeo, aproximadamente 11 horas da manhã, já está sendo amplamente repercutido em vários canais, em várias mídias sociais aí, Instagram, Twitter, que o técnico Fernando Diniz será mantido no cargo, né? Eu não quero dar aqui os créditos a um ou outro, porque está sendo repercutido em tudo que é lugar, eu não sei exatamente quem falou, não sei se foi o Vitor Lessa que falou primeiro, enfim. Mas já foi repercutido em outros canais, eu quero deixar claro aqui isso. Mas eu também trago aqui nesse vídeo a minha apuração. Eu tenho tentando conversar bastante, desde o pós-jogo contra a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense sábado no Maracanã. Não tinha obtido resposta, falei com vocês ontem na live de ontem à noite, que eu não tinha, até então, tido resposta, mas na madrugada de ontem para hoje, na madrugada mesmo, como eu tenho tido insônia e tal, eu consegui alguns contatos e posso confirmar a vocês tudo que vocês estão vendo aí nas redes sociais. Isso tudo procede mesmo. E eu vou trazer mais alguns detalhes exclusivos para você aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se você puder ficar até o final, prometo que não vai ser um vídeo muito longo, até porque a gente não tem... tempo é ouro nos dias de hoje, né? Então, sem enrolação, só vou pedir para você deixar teu like aí, se inscrever no canal. Batemos a meta de 140 mil inscritos. Muito em breve eu vou fazer o sorteio, conforme prometido, da camisa do Thiago Silva aqui para todos os inscritos do canal. Então, fiquem de olho no nosso Instagram, que eu vou divulgar lá quando vai ser o sorteio da camisa, tá? Se inscreva, segue o nosso Instagram também, se inscreva aqui no YouTube, se puder deixar o like, é muito importante, compartilhar esse vídeo também para o máximo de tricolores possíveis, tá bom? Então vamos lá, conforme já informado, teve uma reunião, a cúpula do futebol do Fluminense, ela saiu do Maracanã 2 e pouca da manhã, quase 3 horas da manhã, na noite de sábado, já madrugada de domingo, né? Depois da derrota para o Atlético Goianiense. Ali foi conversado entre o Mário, o vice-presidente Matheus Montenegro, o Fred, o Paulo Angione, sobre o momento que o Fluminense está vivendo, tá? Realmente rolou essa reunião. Na tarde de ontem, rolou um segundo encontro. Não dá para chamar de reunião, não sei se dá para chamar de reunião, enfim, mas eles se juntaram para continuar, tentar trazer uma solução para esse problema do Fluminense. E aí... Algumas notícias ontem saíram que foi na casa do Mário. Eu acho difícil que isso tenha sido na casa do presidente, algo muito pessoal na casa dele. É mais provável que essa reunião, esse encontro, tenha acontecido no CT, Carlos Castilho, tá? Mas eu não sei precisar exatamente onde foi. Mas esse encontro realmente aconteceu. E na tarde de hoje, quando o elenco do Fluminense se reapresenta, vai ter uma nova reunião, aí sim uma reunião, da cúpula do futebol com o Diniz e algumas lideranças do elenco. Não sei precisar para vocês quais lideranças são. Felipe Melo provavelmente é o capitão, tem que estar lá. Marcelo, pelo peso. Não sei se o Thiago Silva, que está chegando agora, vai participar também ou não, tá? Se tem algum outro jogador, alguma outra grande liderança do elenco, talvez o Ganso possa participar, mas eu não sei te precisar sobre isso. O fato é, pessoal, internamente é reconhecido. Isso aí eu tô falando para vocês através do que eu pude apurar, do que eu conversei, tá? Que a situação, ela é gravíssima. Gravíssima, tá? Internamente, é reconhecido que a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro é gravíssima. O Fluminense hoje é um paciente respirando por aparelhos. Essa é a visão interna da diretoria do Fluminense para o momento. Então, menos pior, que eles não estão naquela, início de campeonato, daqui a pouco a gente confia no trabalho do Diniz, vamos fortalecer ele, porque no segundo turno a gente vai reverter.
Não, tá? Eu consegui apurar também que desde o início do ano, desde janeiro, a cúpula do futebol ela já entendia que 2025 seria um ano difícil, que seria um ano complicado, mas nunca imaginava que ia chegar a esse ponto. A esse ponto aqui, ó, do Fluminense ser o vice-lanterna, como eu falei, e o lanterna moral do Campeonato Brasileiro. 6 pontos em 9 jogos. Só que a campanha de clube... Se o Fluminense repetir esse aproveitamento o campeonato todo, ele faz aproximadamente 25 pontos no campeonato. E vai cair aí faltando 6, 7, 8 rodadas para o campeonato terminar. Isso aqui é uma coisa ridícula, vexatória, um lixo de campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Tá? Nunca se imaginava que fosse chegar a esse ponto aí. Mas desde janeiro já existia uma preocupação com a tal da síndrome da barriga cheia. Muitos jogadores super campeões, para alguns faltava o título da Libertadores em seu currículo. Esse título foi conquistado. E qual motivação você teria a partir daí para conquistar mais coisas? Então, no futebol existe isso de uma forma geral, tá? E eu fiquei sabendo que o presidente Mário fez uma reunião com o elenco na volta das férias, tá? E já pontuou isso. Que já se previa que a temporada 2025 seria uma temporada de muita cobrança, Fluminense atual campeão da Libertadores, que dificilmente se conseguiria repetir a temporada de 2023. Então já foi feito um primeiro alerta, ok? Ganhamos a Recopa. Performance depois da Recopa foi de mal a pior. Foi feita uma segunda reunião. Ó, 2023 tem que ficar para trás. A síndrome da barriga cheia está imperando. Isso em todo mundo. Não só nos jogadores, comissão técnica, mas também a diretoria fazendo uma autocrítica. Ó, pezinho no chão, 23 passou, a Recopa foi ganha. Tinha que correr mais do que todo mundo, porque senão 2024 vai ser complicado. Antes do jogo contra o Atlético Goianiense, eu fiquei sabendo também, aqui uma informação exclusiva para vocês, tá? Que a cúpula do futebol fez uma reunião, uma espécie de palestra com os jogadores na véspera do jogo. Tá? Eu não sei se foi na véspera ou já na concentração no hotel, antes de partir para o estádio. Esses filigranas eu não sei, né? Não estava lá para saber. Mas rolou essa reunião da cúpula do futebol com os jogadores, detalhando. Pelo que eu fiquei sabendo, o presidente Mário Bittencourt é muito ligado a números. A projeção, a tabela, a pontuação. Ele acompanha isso muito de perto. E ele, já sabendo da gravidade, da importância do jogo contra o Atlético Goianiense, ele mostrou isso para os jogadores. Falou, a situação que a gente está já é muito perigosa. Se perder ponto hoje, vai ficar respirando por aparelhos. Então a gente não pode abrir mão da vitória no jogo contra o Atlético Goianiense. Isso foi mostrado aos jogadores, cara. Isso foi apresentado aos caras antes da partida. O resultado a gente já sabe. Não adiantou nada. Nada que se faz dá certo. André, o elenco tá rachado? André, o elenco não quer brigar pelo Diniz? Bom, não preparei isso antes não, mas posso tentar achar aqui agora. Eu sei que eu não apaguei, tá? Tá aqui, ó. Consegui achar e vou colocar pra vocês, tá? Olha a comemoração no gol do Paulo Henrique Ganso. A equipe toda indo abraçar o Diniz. Olha aí. Vou colocar de novo aqui, tá? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Será que um elenco que não apoia o treinador teria esse tipo de comportamento? Aí muita gente, é fingimento e tal. Repito, você consegue perceber fingimento nisso aqui? Tá aí, ó. Todo mundo lá, praticamente o time todo ia abraçar ele, o Marcelo fazendo carinhozinho na cabeça e tal. Então, assim, parece que realmente não tem nada disso de o time tá jogando de sacanagem para derrubar o Diniz, tá? Então, pelo que ficou conversado nessas reuniões da cúpula do futebol, não existe um problema. Os jogadores não estão de sacanagem querendo derrubar o Diniz. O que me preocupa mais ainda, quer dizer, me alivia por um lado, por saber que não tá cheio de mau caráter ali dentro, né? Porque se os caras estão de sacanagem para derrubar um treinador, é uma cambada de vagabundo mau caráter, se isso acontecesse. Porque tá penalizando não é o Diniz. Tá penalizando a instituição Fluminense e sua torcida. Então, que bom que isso não tá acontecendo. Por outro lado, se os jogadores não estão de sacanagem, se tudo que é falado, se tudo que é alertado
nada funciona, só tem um responsável, que é o treinador. Não adianta ele treinar 3 horas por dia se no jogo eles não conseguem colocar em prática tudo aquilo que é treinado. É sinal que o método de trabalho dele não funciona mais. Está fadado ao fracasso. E aí só resta uma solução, que é mudar o comando técnico da equipe. Mas essa não foi a atitude tomada pela diretoria no momento. Mas eu já não consigo mais afirmar para vocês, pelo que eu ouvi, ligação telefônica, não foi conversa de WhatsApp nem mensagem de áudio. Foi ligação telefônica. Eu não consigo mais te garantir o que eu falava aqui algumas semanas atrás. O Diniz não cai de jeito nenhum, tá? Pode ser eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, ficar em zona do rebaixamento no Brasileiro, talvez só quando faltar 10 rodadas, 15 rodadas. Não. Essa não é a realidade do momento. Eu diria até que a gente pode estar nos últimos dias de Fernando Diniz no comando técnico da equipe do Fluminense, a depender, sim, a depender do resultado dos 2 próximos jogos. Eu arrisco a dizer para vocês aqui que o Diniz não suportará mais duas derrotas seguidas nessa semana. Se o Fluminense perder para o Cruzeiro e perder para o Flamengo, principalmente se a gente for massacrado, amassado, humilhado pelo Flamengo, cara, eu arrisco a dizer que ele cai. Que ele será ou vai pedir demissão ou será demitido. Porque a pressão interna é muito grande, o Fluminense reconhece internamente que a situação é gravíssima em relação à pontuação no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, tá? A diretoria não trabalha somente com pontuação, que é o mais importante, mas a performance. Hoje o Fluminense é o pior time do Brasil. Hoje eu afirmo para você, olhando nos teus olhos, que o Fluminense hoje é o pior time do Brasil. O Fluminense hoje não é favorito contra ninguém. Se pegar o Vitória, Vitória é favorito. Ou pelo menos o jogo é igual. Dificuldade para ambos os lados. O que já é terrível. Né? Está falando do campeão da América e de um clube, com todo respeito ao Vitória da Bahia, que acabou de subir da Série B e as suas pretensões é permanecer na Série A. Você jogar de igual para igual já é terrível. Hoje o Fluminense é pior do que o Criciúma, é pior que o Atlético Goianiense, não é à toa que perdeu e perdeu merecidamente, é pior do que o Juventude, é pior que todo mundo, mano. Tem uma vitória contra um time de Série A em 6 meses de temporada. Então essa história que o Diniz está blindado, fortalecido, aconteça o que acontecer, ele não cai. Nananina, não. Não é bem assim, não. Tá? Aí você deve estar pensando assim, então é melhor o Fluminense perder logo pro Cruzeiro e pro Flamengo, que aí ele cai. Cara, não torça por isso, tá? Não pela demissão dele, mas pro Fluminense perder 2 jogos, não, porque esses 6 pontos aí podem ser determinantes lá no final do ano para nossa permanência na Série A. Eu sei que vai ter torcedor que fala assim, então eu quero que perca, para ele poder cair logo. Repito, esses 6 pontos poderão ser determinantes para nossa permanência na Série A. Então eu vou torcer para o Fluminense ter uma virada de chave para que essa pressão possa fazer com que esse elenco se junte, eles se blindem o máximo possível, que o Diniz refaça as suas ideias, coloque o time para jogar de uma maneira eficiente e vença Cruzeiro e Flamengo. Eu jamais vou torcer para o Fluminense ser derrotado, perder, para cair, seja lá quem quer que seja. Eu vou torcer pela vitória nos 2 jogos. Mas se acontecer 2 derrotas, e principalmente, claro, vai depender. O Fluminense jogar muito bem contra o Cruzeiro, perder num azar. Amassar o Flamengo e perder num gol cagado. Talvez as coisas não mudem. Porque a performance do time vai ter melhorado. Agora, perdeu pro Cruzeiro e foi amassado pelo Flamengo, já era. Já era. Não é uma informação não, tá? É um sentimento. Ninguém falou pra mim, se perder pro Cruzeiro e Flamengo, ele cai no domingo. Não, não tem essa informação. É um sentimento, é um feeling de tudo que eu ouvi e tô acompanhando aí do nosso momento, tá? Então vamos torcer por 2 vitórias, 6 pontos, que praticamente tiraria o Fluminense da zona do rebaixamento, acredito eu, vai depender, claro, dos outros resultados, de uma melhora de performance que a gente possa começar um momento de retomada na temporada. Eu diria até iniciar a temporada, né?
Porque até agora o Fluminense não estreou ainda. Essa é a sensação que dá. Tá legal? Então, por enquanto, Fernando Diniz mantido, mas sem a garantia, sem aquela super blindagem que ele fica, aconteça o que acontecer, não cairá. Não é bem assim, não. Eu diria que ele tá na corda bamba, tá? Dependendo para onde ele se equilibrar, pode ser que ele tome um tombo muito feio e seja demitido do Fluminense ou peça demissão, enfim. Aí tem que esperar os próximos dias, os próximos 2 jogos para ver o que vai acontecer. Tá legal, pessoal? É isso, são essas informações. Se você puder deixar o like, é para mim, é para o meu trabalho. E compartilhar esse vídeo, eu fico muito grato. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.